Quais são as suas necessidades? Quais são as suas queixas? Problemas de ordem emocional, físico, material. Eu estou segurando aqui na minha mão as minhas chaves. Cada uma dessas chaves, elas abrem uma porta. Sem a chave, eu não entro na minha casa. Sem essa chave, eu não entro no escritório. Sem a chave do carro, eu também não vou conseguir entrar e ir para a minha casa. Por que eu estou falando sobre chaves? Existem chaves espirituais que elas liberam ou bloqueiam a sua vida. Mas eu quero dividir com você. Esses dias eu estava em casa, eu comecei a ler o livro do Dr. Lucas, médico, Atos, uma carta que ele deu continuidade escrevendo para uma pessoa muito importante, chamado Teófilo. E ele, ao escrever, diz que examinou cuidadosamente. E lá no capítulo 10 ele narra a história de um oficial, um centurião romano. O que é um centurião? Um oficial que cuidava de 100 homens. Mas diz o texto que esse centurião, ele era temente a Deus, ele orava e ele dava esmolas. Orava continuamente com a sua família. E diz o texto que ele teve uma visão num determinado dia. Ele orava às 3 horas da tarde. Por falar em oração, que horas que você ora? É uma boa pergunta. E ele teve uma experiência que um anjo o chamou pelo nome. Chaves espirituais. Um oficial romano bem-sucedido, cuidava de 100 homens, mas ele falava com Deus, temia Deus, dava esmolas. Ou seja, ele não abriu mão de ser um soldado, da sua carreira, mas temia Deus e buscava Deus. Mas existe nesse mesmo capítulo 10, um outro homem que também orava, chamado Pedro. Pedro era judeu. O oficial romano Cornélio, ele era gentio. E na cabeça de Pedro, o apóstolo, só os judeus que eram salvos. Deus era somente o Deus de Israel. E sobre chaves, Cornélio, ao orar, Deus falou para ele, através desse anjo, sobre Pedro. Deu o endereço e o anjo falou que era para ele reunir alguns homens e ir buscar Pedro. E ele obedeceu e mandou esses homens, inclusive um dos soldados, ele com sabedoria buscou um soldado religioso. Chaves espirituais. Pedro, que não conhecia Cornélio, nunca tinha ouvido falar sobre ele. Você gosta de histórias verdadeiras? Atos capítulo 10. E lá estava Pedro também, orando. Antes da refeição sair, enquanto estava sendo preparado o almoço, diz o texto que Pedro foi orar. O que você está fazendo até que a sua refeição, o seu almoço, seu lanche fique pronto? Pedro foi orar. E Deus deu uma visão também para Pedro. Olha, chaves que abrem portas ou fecham portas, chaves espirituais. A oração de Cornélio era a mesma oração do Pedro. Um não conhecia o outro, mas o Espírito era o mesmo, ou o Espírito é o mesmo. Eu estou falando de um poder, estou falando de uma energia para facilitar a sua compreensão, mas é o poder de Deus que estava lá sendo respondido para Cornélio, um gentio, e é o mesmo Espírito que também estava falando com Pedro. E esse Espírito Santo uniu essas duas partes, porque Pedro, ao orar, quando ele refletia sobre a visão que Deus deu para ele, Deus falou com Pedro que estavam chegando 3 homens que era para ele receber e era para ir com esses homens. Quando os homens chegaram na casa de Pedro, Pedro já sabia que eles estavam chegando.
e os recebeu em sua casa, hospedou eles. Nunca tinha visto aqueles homens. Mas olha como são as coisas de Deus, as chaves de sabedoria. Deus une pessoas, Deus une propósitos, Deus coloca pessoas na vida da gente, chaves espirituais. Mas assim como existe o Espírito de Deus, existe o outro ou outros espíritos, inclusive demônios que só saem através da força da oração e do jejum. E o que a gente pode fechar esse bate-papo aqui falando sobre chaves espirituais? Por que Cornélio alcançou essa vitória? Deus falar com ele através de um anjo, literalmente. Ele perseverou na oração, diz o texto que ele orava continuamente. Não desista dos seus sonhos porque você ainda não recebeu a sua vitória. Não desista simplesmente porque você ainda não foi atendido. Olha só, permaneça, sustentabilidade, perseverança, continue confiando. A sua vitória vai chegar porque para Deus, Lucas 1,37, nada é impossível. Chaves de sabedoria, paciência e perseverança na oração. Cornélio orava, Pedro também orava. Mas olha só, quando eu penso na pessoa de Pedro, ele era apóstolo, o outro oficial romano. Pedro teve que mudar a sua maneira de pensar, chaves espirituais. Nunca é tarde para você começar de novo. O profeta Isaías diz: esqueça o que se foi, não viva no passado. Chaves de sabedoria, mude sua maneira de pensar. Hoje você pode ressignificar a sua vida, ou seja, escrever ou permitir Deus te ajudar a escrever uma história diferente. Mas você precisa mudar a sua maneira de pensar. É muito difícil mudar a mente de uma pessoa adulta. Bloqueios aqui na mente estão impedindo de você ser abençoado. Preconceito com Cristo, com Deus, com a Bíblia, com as coisas sagradas, e ir à igreja. Tem muitas pessoas que estão travadas, suas vidas amarradas, chaves espirituais que você pode ter acesso para desbloquear o seu casamento, ou sabe, a vida dos seus filhos, as suas finanças. Cornélio entendeu isso, mandou buscar o homem de Deus, mas o homem de Deus teve que mudar a maneira dele de pensar também, porque ele achava que Deus era somente para ele, e agora Deus está falando: não, Pedro, eu amo todas as pessoas, todos têm direito, todos são puros, e aqueles que eram impuros, Deus os transforma mais alvos do que a neve. Eu quero encerrar aqui. Chaves espirituais. São muitas. Isso é apenas para fazer você refletir. E tudo começa, sabe, você liberar isso na sua vida quando você entrega, sabe, o seu coração para Jesus. E ele falou assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Interessante, o acrescentar vem depois da entrega. Se não entregar, não acrescenta. É a condição estabelecida por Deus. E o meu Deus, como diz o velho apóstolo Paulo, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Qual é a sua queixa? Qual é o seu problema? Como vou lidar com isso? Não se preocupe, disse Jesus. Não fique ansioso por coisa alguma. Basta cada dia o seu próprio mal. Entrega para Deus. Receba isso para a sua vida. Desafios, volta já.